Na aula de hoje, vamos estudar as membranas biológicas e transporte através de membranas. E agora vamos estudar o transporte através de membranas. Aqui em A bicamada lipídica artificial, onde nós temos somente os lipídios, que é o que a gente chama de lipossomo. E aqui a gente tem uma membrana celular, onde nós temos os lipídios e temos as proteínas. Então vejam que nessa primeira aqui, a gente não tem uma movimentação grande dessas partículas aqui, que estão representando como se fossem moléculas. Porque a bicamada aqui, no caso, ela vai ser impermeável. Então, somente essas substâncias aqui conseguem atravessar. Então, a maioria das moléculas aqui não conseguem atravessar. Já no B, nós temos o quê? Uma membrana celular típica, onde nós temos aqui a porção lipídica e proteínas. Justamente a presença de proteínas dá essa permeabilidade seletiva, ou seja, essas substâncias elas conseguem atravessar essa membrana justamente através das proteínas. Então, daí a gente pode observar que aquela função que a gente viu lá na primeira aula, a função de permeabilidade seletiva das membranas, ela é devido aqui à presença de proteínas de transporte presentes aqui nessas membranas. Então, a gente vai observar que moléculas apolares e pequenas, elas conseguem atravessar a bicamada lipídica. Então, a gente tem aqui como exemplo O2, CO2, N2, hormônios esteroides, que vocês lembram que tem são moléculas apolares. Então, elas conseguem ultrapassar aqui, atravessar. Já moléculas polares não carregadas e pequenas, a gente vai ver que algumas delas conseguem atravessar e outras não tanto. Moléculas polares não carregadas maiores, a gente vai ver que algumas conseguem atravessar e outras não. E os íons carregados, eles não conseguem passar pela bicamada artificial, né? A bicamada somente lipídica, onde você não tem a presença de proteínas. Na tabela 12.1, nós temos aqui, olha, a comparação das concentrações iônicas dentro e fora de uma célula comum. Então, a gente tem aqui componentes como cátions, sódio, potássio, magnésio, cálcio e próton. Então, são todos cátions super importantes no metabolismo. Vejam a concentração intracelular e a concentração extracelular. Então, a gente observa que alguns íons, como o potássio, eles são mantidos em altas concentrações dentro da célula e em baixas concentrações fora da célula. Exatamente o contrário ocorre com o íon sódio. Ele tem concentrações baixas dentro das células e altas fora da célula. E o ânion cloreto também concentrações menores dentro da célula e maiores fora da célula. Então, para manter essas concentrações desses íons, há um fluxo constante através dessas membranas. Existem dois tipos de transporte de solutos através das células. A gente vai ver que existe um transporte em quantidade ou em massa, nos quais a membrana da célula se deforma para a passagem de partículas que não conseguiriam atravessar a membrana. Então, são aqueles dois movimentos que a gente falou lá na primeira aula, que são endocitose e exocitose. A endocitose envolvendo a fagocitose e a pinocitose. E a exocitose envolvendo a excreção e secreção. E o segundo tipo de transporte é aquele através da membrana, nos quais os solutos atravessam a membrana através da bicamada ou de um transportador proteico. A gente já viu que atravessando a bicamada são poucas as moléculas. Então, a maior parte delas passam através de um transportador proteico.
E é isso que a gente vai ver agora, o transporte através da membrana. Então, esse transporte ele pode ser um transporte passivo, ou seja, o transporte passivo é aquele que não há gasto de energia. A gente pode exemplificar aqui com a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. Já o transporte ativo é aquele que ocorre às expensas de energia. Normalmente a gente está falando aqui, olha, de ATP, como, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, que é um exemplo bem clássico desse transporte ativo. Então, vamos lá para o transporte passivo, a osmose. A osmose é a pressão necessária para interromper a passagem do solvente água para a solução mais concentrada. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma solução diluída e uma solução concentrada, e a gente tiver aqui nessa divisória uma membrana, há uma tendência natural de quê? De equalizar essas concentrações. Então, normalmente há um movimento que de água de um lado para outro, para que as concentrações elas igualem, até atingir o quê? Um equilíbrio. Então, a gente vai observar esse tipo de transporte. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo, onde nós temos aqui uma hemácia numa solução isotônica, numa solução hipertônica e numa solução hipotônica. Na solução isotônica, por exemplo, soro fisiológico, a gente vai ter aqui a hemácia numa concentração igual. Então, não vai ocorrer o quê? Esse movimento da água, nem para fora da célula, nem para dentro da célula. Quando nós temos uma solução hipertônica em contato com a célula, o que é que vai acontecer? Aqui fora, a concentração ela está maior e dentro da célula está menor. Então, vai ter uma tendência de saída de água de dentro da célula. Então, por isso que a célula vai ficar dessa forma. E na solução hipotônica, significa que a concentração aqui fora ela está mais baixa do que a concentração dentro da célula. Então, vai ter um movimento de entrada de água. Então, a gente pode observar o volume celular aqui, olha, maior. Aqui ele está menor e aqui não há o quê? Nenhuma alteração. Isso quando nós temos solução isotônica, hipertônica ou hipotônica. Então, quando a gente vai observar isso e compara uma célula vegetal com uma célula animal, a gente vai observar que a presença da parede celular na célula vegetal, ela vai ser importante porque ele vai regular esse volume celular. E o formato, né, a forma, vai proteger o protoplasma da célula. Então, vejam que numa solução hipertônica, a célula vai ficar murcha. Aqui, numa solução isotônica, o volume celular vai estar normal. E numa solução hipotônica, a célula vai entrar água na célula até a lise celular. No caso da célula vegetal, por conta aqui, olha, da parede celular, o que é que vai acontecer? Numa solução isotônica, ela vai ficar normal. Numa solução hipertônica, a célula vai ficar murcha. E numa solução hipotônica, a célula fica túrgida, mas olha, ela não vai mudar aqui por conta da parede celular. Então, ela mantém aqui a célula intacta, então não vai ocorrer o quê? A lise celular, por conta da parede. Dentre os movimentos de soluto, a gente vai ter aqui a difusão simples, que é o movimento de líquido das moléculas ou dos íons da área mais concentrada para a área de menor concentração.
Então, comparando aqui, a gente tem um transporte passivo comum e aqui a difusão facilitada. Então, a gente vai ter um transportador bem específico e que vai facilitar. Então, esse transporte ele vai ocorrer numa velocidade maior do que simplesmente um transporte passivo comum. Já o transporte ativo é aquele com custo de energia. Quando a gente fala em energia na célula, a gente está falando basicamente aqui, olha, de ATP. Um exemplo clássico é a bomba de sódio-potássio. Ela vai contra um gradiente. Então, lembrem-se que a gente falou que normalmente a concentração de sódio ela é muito maior fora da célula, do que dentro da célula. Então, haveria uma tendência natural do sódio entrar na célula para equilibrar. Só que a célula tende a manter essa concentração de sódio aqui dentro baixa. Então, ela vai sempre retirando o sódio para manter aquela concentração. Então, por isso que esse transporte ele vai ser o quê? Um transporte ativo, porque vai contra um gradiente de concentração. Então, ele vai contra o gradiente. Então, sempre que for contra esse gradiente, isso vai ser alcançado com custo de energia. A gente pode ter várias moléculas a serem transportadas através das membranas. A gente pode ter íons ou solutos. Eles podem ser transportados através de transportadores ou de canais. Então, a gente está vendo aqui, olha, o íon passando. Então, são moléculas que elas não conseguiriam o quê? Atravessar através da bicamada. Nem íons e nem solutos, porque elas são impermeáveis a essa bicamada. Elas passam como? Através exatamente de transportadores, sejam proteínas, sejam transportadores ou canais. Então, a gente tem aqui, resumindo, o transporte passivo, que é aquele que vai a favor de um gradiente de concentração, e o transporte ativo, que vai contra esse gradiente. O transporte ativo, ele ocorre às expensas de energia. Então, aqui, a molécula a ser transportada no transporte passivo, ele vai a favor de um gradiente. Então, está aqui o gradiente de concentração. Ele está nesse sentido. Então, aqui nós temos difusão simples, mediado por canal, mediado por transportador. E vejam que a direção, olha, o gradiente está para cá, e nesse caso, ó, essa molécula está sendo transportada contra o gradiente. Então, por isso que é um transporte ativo. Aqui são proteínas super importantes, né, para essa permeabilidade de água. Então, são as aquaporinas, são proteínas que permitem o transporte de água numa velocidade grande. Então, a gente tem algumas membranas, como a membrana plasmática, a membrana do vacúolo, que tem uma quantidade grande dessas proteínas que regulam essa passagem da molécula de água. Aqui, os vacúolos que também têm essa função de regulação do volume. Então, aqui numa célula vegetal ou num protozoário. E uma coisa muito importante, gente, é que cada membrana celular vai possuir o seu conjunto característico de transportadores. Então, vai depender muito da função daquela membrana. Então, a gente tem aqui, olha, a membrana plasmática, a membrana mitocondrial interna, que ela é altamente impermeável. Altamente impermeável. Então, ela tem que ter uma regulação muito grande do que entra e o que sai. Aqui a gente tem na membrana plasmática, olha, a presença da bomba sódio-potássio. A gente tem transportadores específicos para aminoácidos, para açúcares, para nucleotídeos.
Então, até pela função que essa membrana exerce, ela tem essa presença de grandes transportadores. Os lisossomos, olha, eles têm que manter uma acidificação aqui dentro alta, né? Ele tem um pH baixo. Então, ele tem que ser permeável o quê? A íons H+. A membrana aqui mitocondrial, ela é permeável aos componentes, né? Ao piruvato, por exemplo, que é um dos substratos para as reações de respiração celular. Então, a gente tem aqui, olha, transportadores específicos dessas moléculas e aqui a presença de proteínas envolvidas aqui no transporte também de ATP e ADP. Então, realmente, as funções dessas membranas, onde elas se encontram, vai influenciar totalmente nessa sua composição e nas características desses transportadores. Aqui a gente tem o transporte de glicose. Então, a gente tem transportadores bem específicos aqui e que tem sítios de ligação para a glicose. Então, é dessa forma que a glicose pode ser transportada do meio extracelular para o meio intracelular. Aqui mostrando que ela está indo a favor de um gradiente de concentração. Esse transporte está acontecendo a favor de um gradiente de concentração. Nessa figura nós podemos ver que as bombas elas podem realizar transporte ativo de várias formas. A gente tem aqui no meio uma bomba dependente de ATP. Então, essa aqui é a molécula a ser transportada. Inicialmente, vamos observar que o gradiente de concentração, o que é que nós temos? Essa molécula aqui hipotética, né, esse quadradinho laranja, a gente pode observar as concentrações fora e dentro da célula. Então, a gente vai ver que a concentração dessas moléculas fora está muito maior do que dentro. Então, se a gente quer transportar essa molécula para fora, a gente está indo contra um gradiente de concentração. Então, por isso que é um transporte o quê? Ativo, como a gente está vendo aqui. Então, há essas três formas de utilização de bombas. Aqui a gente tem uma bomba dependente de ATP, ou seja, a energia liberada na quebra dessa molécula vai propiciar ao sistema a energia para transportar essa molécula para o outro lado, contra um gradiente de concentração. Aqui a gente tem uma bomba dependente de luz, onde a energia luminosa é que vai fornecer a energia necessária para esse transporte. E aqui nós temos uma bomba acoplada. Então, vejam que, ao mesmo tempo que uma substância é colocada para fora, outras substâncias vêm aqui para dentro. Então, o que a gente chama transporte acoplado. Os transportadores, eles podem funcionar como uniportes, simportes ou antiportes. Então, aqui nessa figura, a gente pode ver a molécula a ser transportada, ela está aqui, olha, por um uniporte, é um único transportador associado. Aqui a gente já tem, olha, duas moléculas associadas nesse transporte, mas elas vão na mesma direção. É um transporte acoplado. E aqui é o que a gente chama de antiporte. Então, uma molécula é colocada para fora, enquanto outra para dentro. Então, a gente tem esses três tipos aqui de transporte que a gente pode observar: uniporte, simporte e antiporte. No livro, vocês podem observar essa tabela onde tem alguns exemplos de bombas transmembrânicas. Então, a bomba de glicose controlada por sódio, trocador Na+H+, bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, bomba de H+, dentre outras. Os canais iônicos, eles são muito importantes para o transporte de vários íons nas células. Então, o canal ele pode funcionar como um portão, que pode estar fechado ou aberto. E muitas vezes há sinais que fazem com que esses canais eles se abram. Às vezes é uma questão iônica. Aqui a gente tem o exemplo
de uma dioneia que usa a sinalização elétrica para capturar suas presas. As folhas elas se fecham repentinamente em menos de meio segundo quando o inseto se move sobre elas. É interessante observar que essa resposta ela é desencadeada pelo toque. Então, há um estímulo mecânico que faz com que esses canais iônicos eles se abram na membrana e isso permite o estabelecimento de um sinal elétrico. E através de um mecanismo ainda não conhecido, isso leva a uma rápida mudança na pressão de turgescência e faz com que a folha se feche. Outros tipos de canais iônicos também, mecanicamente controlados, é observado nessa planta, a Mimosa pudica. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver essa planta. Então, você tem aqui em A folha em repouso, B e C, respostas sucessivas ao toque. Então, ela se fecha. Essa resposta, ela envolve também a abertura de canais iônicos, que são controlados mecanicamente. Então, é bem interessante esse exemplo.